Bom dia, pessoal, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, que o Senhor já nos deu a bênção de poder acordar e engrandecer o nome dele, pois ele é dono de toda honra e de toda glória, E hoje, meditando no livro de Isaías, capítulo 59 até o 62, eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor para você, tá? O profeta Isaías é um profeta messiânico que viveu ali nos tempos do rei Jotão, até o reinado de Ezequias, E o Senhor usou o teu servo. Quando o Senhor o chamou, ele disse que ele se pôs pronto, para ser um pregador do Evangelho, um profeta do Senhor. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos de nós recebemos o chamado de Deus, mas não o aceitamos, porque achamos que somos incapazes, sendo que quem faz a obra é o Senhor. Então, para você que se acha incapaz de ser um profeta do Senhor, um servo fiel do Senhor, eu digo que quem faz a obra é o Espírito Santo, tá bom? Clamai incessantemente pelo Espírito Santo em suas vidas e meditai todos os dias nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, amém? Porque aqui está um caminho de vida, um caminho de vitória, um caminho de salvação. Esse caminho que foi aplanado, que foi consertado, que foi nos mostrado através do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que inspirou os seus profetas a falar do seu grande amor. E não bastando, ele mesmo veio em pele humana e nos mostrou o verdadeiro sentido de fazer a vontade de Deus. Então é com muita alegria que vou meditar aqui no capítulo 59 do livro de Isaías. Esse livro é um livro, como eu disse, Isaías foi um profeta messiânico, e ele faz um paralelo entre os reis, que passaram durante a vida dele, que reinaram sobre Judá, que nesse tempo já havia se separado de Israel, mas ele faz uns paralelos com a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então é muito importante esse livro. Isaías profetizou a respeito do nosso Senhor na sua primeira e na sua segunda vinda, quando ele veio e da parte que ele ainda irá vir, Então, me chamou a atenção aqui no capítulo 59, verso 13, 14 e 15. Verso 13. Rebelião e traição contra o Senhor. Retiramo-nos do nosso Deus. Pregamos opressão e revolta, e proferimos mentiras que nosso coração concebeu. Irmãos, que o Senhor está nos advertindo, tá? Como nós queremos que nossas orações sejam atendidas, como nós queremos ser salvos, se da nossa boca só sai coisas ruins. Os nossos atos são ruins, E as palavras que saem da nossa boca, ao invés de serem palavras de salvação, são palavras de maldição, Pessoas que vivem na mentira, pessoas que mentem para si mesmas, pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito, e não é assim, tá bom? Verso 14. Pelo que a justiça se tornou atrás, e a retidão se pôs longe, a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Irmãos, esse verso aqui, Isaías profetizou acerca dos tempos que estamos vivendo hoje, tá?
Porque hoje o falar a verdade é motivo de zombaria. Nós não podemos mais falar a verdade. Quando eu prego que eu devo guardar o sábado, alguém vem e diz: não, na nova aliança, nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor, pois Cristo ressuscitou nesse dia. Mas aí não tem um verso da Bíblia que Cristo disse: quando eu ressuscitar, vocês vão deixar de me honrar no santo sábado, que eu abençoei lá na criação, e agora vocês vão me honrar no domingo, porque eu ressuscitei, eu quebrei os grilhões da morte para salvar vocês. Gente, isso não tem na palavra de Deus, tá bom? O dia do Senhor continuará sendo o dia do Senhor, o sétimo dia, pois Ele mesmo abençoou o dia sétimo e o santificou quando fez todo o seu exército. E quando terminou a sua obra, Ele colocou este dia como um sinal entre nós e Ele. Vocês podem ver essa confirmação disso na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vocês podem confirmar no capítulo 31 de Êxodo, do verso 16 até o 18, tá? Vocês podem confirmar isso que eu estou falando aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e 20, tá bom? O sábado é um sinal entre Deus e nós, né? E para quem assistiu aí o vídeo que eu compartilhei ontem, no capítulo 56, 57, 58, Isaías, né? O tanto que o Senhor nos adverte e o tanto que o Senhor profetiza bênçãos na vida daqueles que obedecem a Ele, que fazem a vontade dEle, pois tudo que Ele fez é para o nosso bem, tá bom? E andar na justiça do Senhor é guardar os seus mandamentos, tá? Agora, como eu disse ontem, se você se apoiar no seu próprio entendimento, no seu próprio braço, você já perdeu a batalha. Nós temos que nos apoiar no Senhor, tá bom? Verso 15. A verdade ausentou-se, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor o viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. O que o profeta Isaías está dizendo? Acerca do nosso tempo, tá bom? Que a verdade sumiu. As pessoas não dão crédito à verdade. E quando alguém prega a verdade, essa pessoa é atacada por um sistema religioso que se esconde atrás da Bíblia com meias verdades, ensinando mentiras. E isso é o trabalho de Satanás. Mentir, desde o princípio ele é mentiroso. Desde o princípio ele é rebelde, tá? E o diabo ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Mas Jesus ele quer nos dar vida e vida em abundância, tá bom? Então o Senhor viu que as pessoas desprezam a sua verdade e querem se dizer cristãs por causa do sistema religioso que foi acometido. E isso pareceu mal aos olhos, que não houvesse justiça. As pessoas hoje pregam que Jesus morreu por todos e que assim estamos salvos. Gente, será que Jesus morreu para que todos nós vivêssemos em pecado, fazendo aquilo que Ele abomina? Misericórdia. Jesus não morreu na cruz do Calvário Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar a chance de arrependimento, para anular aquilo que o diabo pregava lá no céu, que ele é um tirano. Ele morreu ali na cruz do Calvário para provar que, ao invés dos costumes antigos aí, de pessoas que cobram sacrifícios, tá bom? De pessoas que cobram sacrifícios,
né, para poder ter poder, assim como o inimigo. Todas essas doutrinas são doutrinas demoníacas, tá? Agora o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele se fez sacrifício e se entregou por nós, tá bom? Quebrando assim a maldição do pecado, para aquele que quiser ter uma vida de justiça, aquele que quer andar segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, tá? Esse viverá, porque esse, assim como Abel e Caim, Abel levou um sacrifício para o Senhor, conforme a vontade do Senhor. Já Caim quis fazer do seu jeito, levando da primícia das suas plantas ao Senhor. Mas o Senhor não pediu esse tipo de sacrifício, né? Então, quando o Senhor, Ele nos deu as suas leis, os seus mandamentos, Ele nos mostra o caminho qual devemos seguir, certo? Mas quando eu quero fazer do meu jeito, eu estou sendo igual a Caim, tá? Então pense nisso, irmãos, pensem nisso, tá? Verso 17 aqui do capítulo 59, que faz uma alusão, todo o Novo Testamento, os servos do Senhor, os apóstolos de Cristo, eles tiraram dos ensinos de Cristo através do Antigo Testamento, tá? Para quem diz que o Velho Testamento foi invalidado por Cristo, sendo que ele lá em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz: eu não vim anular a lei e nem os profetas, eu vim para cumprir, ou seja, para que tenha um sentido completo, tá bom? E aí os profetas, os apóstolos, o apóstolo Pedro, João, Paulo, entre outros, eles seguiram tudo o que estava escrito na palavra de Deus do início, e eles deram continuidade para nos mostrar, assim como Cristo veio em carne humana, nos mostrar o caminho da salvação. E aqui eu já li algumas passagens onde o livro de Isaías faz alusão, o livro de Apocalipse faz alusão aqui ao livro de Isaías. O livro de Isaías faz alusão ao livro de Gênesis. E aqui no verso 17 do capítulo 59 de Isaías faz alusão lá do livro de Efésios, ou Paulo fez, né, na carta aos Efésios, uma alusão ao livro de Isaías. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs capacete da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Quando o apóstolo Paulo na carta aos Efésios fala para a gente colocar o capacete da salvação, aquela toda a armadura de Deus, revestida da armadura de Deus, né? Aqui Isaías já havia falado isso antes da primeira vinda de Cristo, e o apóstolo Paulo já lá na frente nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Gente, só vai entrar no céu aquele que andar segundo a vontade de Deus. Não somos perfeitos porque o pecado está em nós, mas nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, pedindo, nos arrependendo e praticando as suas leis. Gente, não é do jeito que eu quero, não. Não é do jeito que meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, não. É do jeito que Jesus nos ensinou. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro, tá bom? Não há salvação em outro, tá bom? Maria foi obediente a Deus, aos mandamentos de Deus, tá? Pedro fez muitas curas no nome de Jesus, tá bom? Paulo fez curas em nome de Jesus. Ou seja, eles não se apoiavam neles próprios, mas eles se apoiavam em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Vamos aqui para o capítulo 60.
onde a palavra do Senhor nos diz assim: certamente, no verso 9, até o verso 9, certamente as ilhas me aguardam. Vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, para a honra do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Irmãos, aqui Isaías está fazendo um mesclado, um paralelo entre o tempo em que ele vivia, mas ele está fazendo um paralelo aqui à salvação que Jesus tem para nós, tá? Ele te glorificou. Isso aqui é para aqueles que resolveram, que decidiram ser fiéis ao nosso Deus, ao nosso Jesus, tá bom? Aí aqui no verso 11 vem falando assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo. Isso aqui é uma profecia, irmãos, da nova terra, tá? Nem de dia nem de noite se fecharão, ou seja, nós iremos habitar um lugar de paz, um lugar onde a palavra do Senhor diz que olho algum viu, ouvido algum ouviu a maravilha que Deus tem preparado para aqueles que se despojam de si mesmos para viver uma vida de arrependimento, uma vida de busca incessante da palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. E se preciso for, morrer pelo Evangelho, assim como muitos morreram. Verso 18: nunca mais se ouvirá de violência nas tuas fronteiras, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Imagina, irmãos, que lugar maravilhoso. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que se apoiam nele, que obedecem aos seus mandamentos. Porque qualquer coisa fora dos mandamentos de Deus, gente, é coisa do homem, é da carne, é do inimigo. E é isso que o inimigo quer, apenas uma brechinha para poder te levar à perdição. Verso 19: nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a luz perpétua e o teu Deus a tua glória. No livro de Apocalipse fala sobre isso, né? Que o Senhor iluminará a terra com a sua glória, nós habitaremos com ele. Meu Deus, como eu almejo esse dia, como eu quero que você esteja lá comigo, desfrutando do melhor que Deus tem para nós. Gente, por mais que nós busquemos os tesouros desse mundo, nada se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Verso 20: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Mais um paralelo aqui com o livro de Apocalipse. Verso 21 e 22. Então todo o teu povo será justo, e para sempre herdará a terra. Eles serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha só como Deus nos fala, né? O teu povo será justo, porque ali já vai ter chegado aquele tempo onde o Senhor terá purificado a terra. Na nova terra não habitará o mal nem o pecado. Nós nem saberemos mais o que foi isso um dia, porque o Senhor haverá nos transformado, revestido-nos da imortalidade e da incorruptibilidade. Tá bom? Verso 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então o Senhor, Ele quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a sua salvação. Salvação essa que só encontramos em Jesus, o nosso Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou a luz do mundo, né? Que ele nos prometeu na nova terra. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou água viva. Jesus diz claramente que ele é o nosso Deus, o único e soberano, mas não um Deus que exige sacrifício. Ele se fez sacrifício por todos, por amor de mim, por amor de você. Meditemos, irmãos, nas palavras do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que a palavra do Senhor possa iluminar a cada um de vocês, guiá-los para a nova terra, onde o mal não existirá, onde Cristo habitará conosco. Isso é o que nós esperamos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.